Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar prosseguimento à releitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E esta é a primeira parte do capítulo 3. E o título do capítulo 3 é Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. Neste capítulo, a Clarissa conta a história da boneca Vasalisa, a Sabida. Era uma vez e não era uma vez. Tinha uma mãe que estava muito doente, estava já no seu leito de morte. E a sua filhinha e o seu marido ficavam rezando nos pés da cama para que Deus pudesse levar a mãe para o outro mundo de forma bem segura. A mãe chama a filha, Vasalisa, e a menina se aproxima e se ajoelha ao lado dela. A menina usava um avental branco, botas vermelhas, e fica ali ajoelhada ao lado da mãe. A mãe tira, debaixo das cobertas, uma boneca bem pequenininha, uma pequena boneca que vestia as roupas iguais da Vasalisa, inclusive as botas vermelhas. A mãe entrega esta boneca para a filha e diz: estas são as minhas últimas palavras. E eu entrego essa boneca para você. E eu te abençoo. E falando isso, a mãe morre. A Vasalisa e o pai choraram por muito tempo pela morte da mãe. Só que depois de um certo tempo, o pai se casa novamente com uma viúva que tinha 2 filhas. A madrasta e as filhas pareciam pessoas gentis, bondosas, com aquele sorriso no rosto, e o pai não percebia que por trás daquele sorriso tinha uma pessoa um pouco diferente, mas Vasalisa percebia, porque todas as vezes que o pai não estava em casa, elas faziam a Vasalisa de escrava. Ela tinha que fazer de tudo em casa, ela tinha que arrumar a casa, cortar lenha, ela fazia de tudo. E mesmo assim, a mãe e as filhas detestavam a Vasalisa, não aguentavam ela, porque elas tinham inveja dessa doçura que tinha a Vasalisa e da beleza, que a Vasalisa era uma menina muito bonita e doce. E elas não aguentavam. E aí elas montaram um plano para se livrar de vez da Vasalisa. Elas decidiram apagar todo o fogo da casa e mandar a Vasalisa para a floresta, atrás da Baba Yaga, a bruxa. Baba Yaga é uma bruxa, porque quando chegasse lá, com certeza ela ia matar e comer a Vasalisa. E foi isso. Quando a Vasalisa chegou em casa, viu que não tinha fogo, a madrasta logo falou: você que tem que ir para a floresta, porque eu não posso, porque eu já tenho uma certa idade, as minhas filhas têm medo, então é você que tem que ir. E como sempre, Vasalisa, super obediente, decide ir e vai para a floresta atrás de Baba Yaga. E a floresta é super escura, ela sente muito medo, e cada vez que ela sentia medo, ela colocava a mão no avental, no bolso do avental, e segurava a boneca. Quando ela percebia a boneca ali, ela ficava mais tranquila. E durante toda a estrada, isso foi acontecendo. E quando ela estava numa bifurcação e não sabia para onde ir, ela perguntava para a boneca: eu devo ir para a direita ou para a esquerda? E a boneca respondia. A boneca sempre guiando, dizendo o caminho que ela tinha que ir. Né? E ela foi caminhando por essa estrada. E de repente, passa por ela um homem todo vestido de branco num cavalo branco. E aí um dia nasce. Ela continua na estrada e vem um homem todo vestido de vermelho num cavalo vermelho, e o sol aparece. E aí ela continua a caminhar, sempre seguindo a orientação da boneca. Até quando ela já está chegando perto da casa de Baba Yaga, surge na sua frente, trotando, um homem todo de negro e num cavalo negro, que vai em direção à casa. E aí se faz a noite. Né? A casa de Baba Yaga
Era uma casa assustadora, né? E Baba Yaga também, uma mulher muito feia, muito horrorosa. Tinha um nariz comprido, pontudo, o queixo também comprido. Era a típica imagem de uma bruxa velha, muito feia, que quando viu Vasalisa, correu na direção dela, já brigando, querendo saber o que ela estava fazendo ali. E ela, chamando Baba Yaga de vovó, diz: eu vim buscar fogo porque o fogo da minha casa apagou e a minha família está toda sem fogo e precisa, senão todo mundo vai morrer. E aí a Baba Yaga diz para ela: o que fez você achar que eu ia te dar fogo? O que fez você achar isso? E aí ela responde: porque eu estou pedindo, né? Por isso que eu achei que você ia me dar, porque eu estou pedindo. Baba Yaga olha para ela e fala: você é uma menina esperta, né? Só que se você está pensando que eu vou te dar a chama sem você fazer nada para mim, você está enganada. Você tem algumas tarefas para cumprir. E se você fizer tudo, eu te dou a chama. Agora, se não fizer, você morre. E pediu para ela limpar a casa, lavar roupa, separar o milho bom do milho ruim. Enfim, passou várias tarefas para ela. E se você não cumprir, se quando eu voltar, você não cumprir, você vai morrer, né? Dizendo até que nessa morte ela iria comer a Vasalisa. E aí a Vasalisa fica desesperada e consulta a boneca: como que eu vou fazer isso? Não vai dar tempo de eu fazer todo esse trabalho, não vai dar tempo. E a boneca tranquiliza a Vasalisa e fala: vai sim, você vai conseguir. Agora, coma e vai dormir, vai descansar. E a Vasalisa faz isso, mas antes de fazer isso, ela alimenta a boneca e vai descansar. Quando acorda, tá tudo arrumado, tá tudo em ordem, tá tudo feito. E aí, quando Baba Yaga chega no final do dia, não tem nada para reclamar, porque foi feito tudo, tá tudo em ordem. E aí ela olha para aquilo, olha e fala: você é uma menina de sorte. E pede para os seus fiéis criados prepararem a comida. E aí, as mãos soltas pelo ar começam a preparar toda aquela comida. E quando tudo está pronto, ela senta para comer e aquela sujeira foi feita durante todo esse preparo e durante o tempo que ela está comendo, que ela come aquele monte de comida. E aí ela deixa tudo sujo e diz para Vasalisa: eu quero que você limpe isso tudo. Você amanhã vai ter que limpar tudo isso, deixar essa casa em ordem, varrer o quintal, lavar a roupa, pede para ela fazer tudo isso de novo. E tá vendo aquele monte de estrume ali? Ela aponta para aquele monte de estrume. Ali tá cheio de sementes de papoula. E eu quero que você separe. Amanhã, quando eu chegar, eu quero ver um monte de estrume de um lado e um monte de papoula do outro. E é isso que você tem que fazer. Vasalisa novamente entra em desespero, porque como que ela ia fazer tudo aquilo? Aí a boneca deixa ela tranquila e fala: não se preocupe que eu vou fazer. Agora vai descansar e não se preocupe com isso. E é isso que acontece. Novamente Baba Yaga chega e tá tudo em ordem. E aí a Vasalisa chega perto de Baba Yaga, chamando ela de vovó normalmente, diz: vovó, posso te fazer umas perguntas? Baba Yaga fala, né, num tom suave: pode, o que você quer saber? Mas tome cuidado, porque perguntas demais pode envelhecer uma pessoa. Aí ela pergunta: quem era aquele cavaleiro todo vestido de branco? Ah, ele é o meu dia. E aquele de vermelho? Ah, aquele é o nascer do meu sol. E aquele todo de preto, de negro? Ah, ele é a noite. Quer saber mais alguma coisa? A Baba Yaga pergunta, toda manhosa, né? Você quer saber mais alguma coisa, menina?
A Vasalisa estava louca para perguntar. Ela queria saber sobre aquelas mãos, ela queria fazer várias outras perguntas. Só que a boneca, quando ela vai falar, a boneca começa a saltar no bolso dela. E aí ela percebe que ela não tem que falar. E aí ela não pergunta, ela só responde: não, não. Você mesmo disse que quem pergunta demais pode envelhecer. Aí a Baba Yaga olha para ela e diz: você é uma garota muito esperta, né? Como você aprendeu isso? Aí ela diz: foi a bênção que eu recebi da minha mãe. Foi assim. Quando ela fala isso, Baba Yaga logo se irrita. Bênção? Ela fica extremamente incomodada com essa história da bênção. Bênção? Aqui ninguém precisa de bênção nenhuma. Eu vou fazer o seguinte. Aí ela pegou uma caveira, colocou num cabo essa caveira e falou: aqui está a sua chama. Agora vai embora e volta para sua casa. E manda ela embora. Vasalisa sai rapidinho. Ela até queria entender algumas coisas, mas a boneca não permitindo, ela sai e volta volta para a floresta em direção à sua casa, né? Carregando aquela caveira que era toda iluminada, saía fogo, chamas pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. E conduzia, junto com a boneca, conduzia ela em direção à sua casa. E Vasalisa foi pela floresta, né? No caminho, teve um momento que ela começou a sentir um medo e teve a vontade de jogar aquela caveira fora, mas a própria caveira não, né? Fez com que ela continuasse se sentindo mais segura para seguir ali, né? Você vai continuar. E ela continua na estrada. E quando ela está chegando, né? A madrasta e as filhas já achavam que ela tinha morrido neste tempo. Achavam que não tinha mais, mas elas veem aquela luz se aproximando. E quando Vasalisa chega, a madrasta logo vai dizendo para ela que o tempo que ela ficou fora, elas não conseguiram fogo em momento algum. Elas tentavam acender, mas não conseguiam. E Vasalisa se sentindo toda vitoriosa por voltar para casa, com a chama, com o fogo, né? Se sentindo toda vitoriosa. Só que aquela caveira passa a noite ali, olhando a maldade da madrasta e das filhas, e vai queimando as 3. E no dia seguinte, as 3 viraram pó, foram reduzidas a cinza. E dessa forma termina esse conto da Vasalisa. Então, algumas coisas importantes antes até da gente entrar nesta análise, importante de falar. Primeiro, uma coisa que para mim, né, chamou bastante atenção no começo, que é a forma como o conto começa, dizendo: era uma vez e não era uma vez. E aí, o que acontece? O conto da Vasalisa é um conto russo, e dizem que os contos desta região é muito comum falar dessa forma: era uma vez e não era uma vez. E isso, qual que é o significado disso? É um alerta, é um despertar, alguma coisa do tipo, para que nem tudo aquilo que a gente escuta, nem tudo aquilo que a gente vê é real, é realmente aquilo que parece ser, né? Então, a gente se atentar a isso, que nem tudo aquilo que a gente está ouvindo ou vendo é exatamente aquilo que parece ser, né? Então, a gente ficar atento a isso. Então, essa é a ideia do era uma vez ou não era uma vez. Era uma vez, mas também pode ser que não seja isso, né? Que não seja uma vez. Então, acho que isso é bem interessante e é legal a gente se atentar, né? Falar disso, né? E uma outra coisa, este conto, ele traz muito a importância da intuição na nossa vida, né? E eu acho que é importante a gente entender que a intuição é algo inato.
Ele nasce com a gente, ele já está aqui. Então, todos nós, acho que a gente já falou isso em algum momento, mas eu acho que eu quero reforçar que todos nós temos o poder da intuição. Todos nós, ele nasce com a gente, está aqui dentro de nós. Né? E só que a gente precisa resgatar. Ele precisa ser resgatado, porque nós temos. Então, ele não vai nascer, ele vai ser resgatado. Então, acho que isso é importante trazer. Né? E para que esse resgate aconteça, a Clarissa traz que a gente precisa passar por 9 tarefas. E é isso que ela traz nesse capítulo. Acho que é isso que a gente quer discutir em cima desse conto, essas tarefas. Né? Então, o conto de hoje vai ser exatamente esse, o capítulo de hoje, para a gente falar das 9 tarefas. Sendo que a primeira, qual que é, Lu? Eu fiz uma lista de anotações aqui, porque esse capítulo tem muita coisa para a gente falar. Uhum. Bom, a primeira tarefa que a Clarissa traz para a gente é permitir a morte da mãe boa demais. Isso. Essa parte, né, essa primeira tarefa, está descrita bem no início do conto, quando esta mãe da Vasalisa morre. Então, a morte dessa mãe representa para a gente a morte de uma mãe boa, a morte de uma parte que nos protege e que a gente precisa deixar morrer. Porque a mãe boa demais, não é uma mãe ideal para nos guiar na nossa vida. Isso que essa é a primeira tarefa, o permitir a morte da mãe boa demais. Mãe boa demais. E eu acho que é legal a gente lembrar que novamente, que todos esses personagens são partes nossa. E quando a gente fala da mãe boa demais, é uma parte nossa, que é essa mãe que é boa demais, né? E eu lendo, eu pensei nesta mãe boa demais como ligado a essa parte que cuida, que protege, que impede você de enfrentar riscos, perigo, porque a mãe boa está muito ligada a isso, né? A proteção. Uhum. Eu pensei muito nisso, essa coisa da proteção. E ela é importante na nossa vida, né, Lu? Eu acho que a mãe boa é importante, até um determinado momento. Até um determinado momento, essa mãe boa, a mãe boa na história, ela morre quando a Vasalisa é ainda uma criança, mas ela já cuidou da Vasalisa. Ela já ensinou algumas coisas para a Vasalisa. É claro que ela deixa algo muito importante para a Vasalisa, mas ela já ensinou, ela já cuidou da Vasalisa. Então, a Vasalisa já tem uma preparação. E isso serve para a gente, na nossa vida. A gente já está preparado. Às vezes a gente acha que a gente ainda não tem capacidade, a gente ainda não tem habilidade, a gente ainda não tem competência, mas a gente já tem. Então, a gente precisa deixar de lado essa autodefesa, essa autoproteção e se lançar para as aventuras da vida. Que isso é o deixar morrer, né? Porque aqui, novamente, ela traz essa coisa do deixar morrer, né? Mais uma vez ela traz isso. Porque, assim, pensando nessa parte, a gente está falando dessa parte que não nos deixa sair do lugar. Essa parte que fala assim, não vai. Né? Fica na sua zona de conforto. É a parte que deixa a gente na zona de conforto, que não te deixa ir se arriscar em muita coisa. E quando eu falo se arriscar, não é sair fazendo loucuras, mas é sair da zona de conforto. Eu não acho outra palavra. É você poder correr riscos em algum momento. Eu vou tentar em busca daquilo que eu quero, que o que pode acontecer? De repente pode não dar certo, mas eu vou tentar. Essa parte é aquela parte que não deixa, aquela parte que fala assim, fica na sua segurança. Fica aqui nesse aconchego, não sai daqui. Não é? É essa parte. E como é difícil deixar essa mãe morrer. Porque isso, assim, eu fico pensando, quando eu estava lendo as coisas que ela escreve, Lu, eu fiquei pensando que, assim,
deixar essa mãe morrer é crescer também, né? Porque quando você entra nesse momento assim, de adolescência, é o momento em que você precisa deixar essa mãe boa demais morrer, sim, para que você permita, né, que a Clarissa fala do permitir que a mãe severa apareça. Né? Então, precisa surgir essa mãe severa. Só que a morte dessa mãe boa, ela morre, mas ela deixa um legado. Ela deixa a boneca, né? Com muito aprendizado, com muita coisa. E é a mãe severa, e também no conto, né? Também está muito bem representado isso, é essa mãe severa que lança a vasalisa, né? Que nos lança para a vida, para a aventura, né? Essa mãe severa que também, então na verdade essa mãe severa, essa mãe ruim é a que permite o nosso crescimento. A mãe protege, a mãe boa demais protege, ela tem um papel de proteção, mas ela não permite que se cresça. Não. E a mãe ruim é a mãe que dá essa permissão, não só mas essa aí... permissão, mas é a mãe que empurra para a vida, né? Então, mas é porque não é mãe ruim, Lu. É ruim porque a gente boa, eu estou usando boa, eu estou usando ruim, mas não é ruim nesse sentido de ser cruel, não. de querer o mal, não é nesse sentido. É severa, é no sentido de ser severa. É a palavra severa, exatamente. Né? Eu acho que ela usa essa palavra severa. Né? Então, é essa mãe que vai te trazer ali, né? Assim, vai fazer que você faz com que você vá para o mundo e é ela que te ensina, né? Isso. Enquanto a mãe boa, ela mantém você ali embaixo da asa. Ela mantém você ali e você não vai para a vida. Né? Isso me vem muito nisso que a gente fala, quando a gente fala na sistêmica, a gente fala da importância da figura da mãe na vida. Né? Então, porque assim, a primeira relação que a criança tem é com a mãe. E a mãe é que cuida, a mãe é que protege, só que tem um determinado momento que a mãe tem que permitir que este filho vá para o pai, para que aprenda, se desenvolva ali ao lado do pai, para depois poder ir para a vida. Até volta para a mãe, mas aí vai para a vida. Né? E quando não é permitida a morte dessa mãe boa, é como se você não fosse para a vida, você ficasse ali pedindo cuidado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Eu não sei, passa isso um pouco para mim, até aquela pessoa que deposita no outro o cuidar de si. Né? Assim, eu deposito no outro que cuide de mim, porque eu não consigo cuidar, eu preciso sempre dessa mãe boa cuidando de mim, eu preciso sempre disso. Né? Então, agora eu estou falando do externo, entendeu? Assim, se eu não permito que essa mãe boa, eu me torno uma pessoa muito mais insegura, cheia de receios, cheia de medos, e aí eu preciso que alguém cuide de mim o tempo inteiro. Não sei. Porque aí eu não cresci. Eu não cresci. Eu não me sinto adulta, eu não me sinto preparada, eu não me sinto amadurecida e com competência, com capacidade de lidar com as coisas da vida. Isso você falou da sistêmica, a gente vê muito isso. Né? A gente vê isso acontecer, assim, aquela pessoa, por exemplo, que casou, eu estou falando casou, mas pode ser qualquer outra coisa. Sim. Foi estudar, e não saiu de casa, mas não saiu ali do lado da mãe, das asas da mãe, das asas do pai. A gente vê isso acontecer. Então, essa mãe... E é claro que a mãe boa, na nossa psique, ela vai existir sempre. E na vida também existe uma mãe, a gente vai ter sempre essa mãe. Em alguns momentos, a gente vai se socorrer dessa mãe, mas a maior parte do tempo, a gente não vai ter essa mãe, a gente não vai acessar essa mãe o tempo todo. A gente vai acessar o que essa mãe deixou pra gente. E daí a gente vai falar da bonequinha. Exatamente, porque é essa coisa do legado que ela deixa, que é a boneca. Isso,
E não é a mãe, né? É o que a mãe Não. deixou para ela. É o que a mãe deixou. É o que a mãe deixou. Né? E acho que isso é super importante, né? Ficar claro. Mas é preciso que ela morra. Eu acho que essa primeira tarefa é exatamente isso. Eu não sei se a gente... Acho que tem tanta coisa, a gente ficaria assim, aqui num vídeo só falando da primeira tarefa. Sim. Mas é o Acho que a ideia poder... principal é essa, deixar que essa mãe morra e ficar e caminhar na vida com o legado que a mãe deixou. É o que a mãe deixa para a gente que vai conduzir a nossa vida. E aí a gente entra numa segunda tarefa, que é denunciar a natureza sombria. Né? Essa natureza sombria é representada pela madrasta e as duas filhas, não é? O que você entendeu dessa parte, Lu? Eu entendi dessa parte que a gente vai, a partir do momento que a gente permite que essa mãe boa, essa autoproteção morra na gente, a gente vai começar a encarar os aspectos, os ruins, a gente vai começar a encarar os perigos da vida, a gente vai começar a criar um relacionamento com os nossos aspectos que são os mais sombrios, que são os mais difíceis. Aquilo que a gente ainda não teve contato na nossa ingenuidade, né? A gente ainda não teve contato com isso ainda estava muito protegido. E aí a gente começa a ter contato com os nossos aspectos mais sombrios. Eu fiquei me questionando um monte de coisas lendo isso. Eu vi dessa forma também, aspecto sombrio, a mãe, né? A madrasta com as filhas. Quem são elas dentro da gente? Eu fiquei me perguntando quem são elas, que aspectos são esses, né? Dessa mãe e dessas filhas, né? É algo que está muito na nossa sombra, né? Aquilo que a gente evita olhar, que a gente evita ver o tempo inteiro. Quando a gente pensa na madrasta e nas filhas, no conto, ela traz um sentimento de inveja muito grande, ela traz rejeição, ela traz esse sentimento, raiva, enfim, ela traz alguns sentimentos ali muito ciúmes, né? Elas morrem de ciúmes da Vasalisa, e quando a gente pensa na madrasta e nas filhas dentro de nós, assim, é tudo isso. São todos esses sentimentos presentes aqui dentro de nós e que está lá no fundo, na sombra, e que a gente usa máscara para que ninguém perceba, e a gente também não quer acessar, a gente não quer olhar. Né? E tem uma coisa dessa tarefa que eu fiquei pensando, né, que é a obediência da Vasalisa, como ela é obediente o tempo inteiro ela faz tudo o que pede, inclusive vai para a floresta. Então, essa obediência, e aí eu fiquei pensando o quanto a gente não faz isso, né? Então, eu me apresento como uma pessoa boazinha, eu me apresento como uma pessoa obediente, eu faço tudo para agradar o outro, para eu poder ser aceita, porque ela fazia isso para ser aceita pela madrasta. Né? Então, eu faço isso para poder ser aceita e para que eu não olhe e não veja o que tem por trás disso. É aquela coisa, se eu tirar essa máscara da boazinha, aquela que faz tudo, existe uma pessoa ciumenta, existe uma pessoa que tem sentimentos de rejeição, existe essa pessoa ali. E aí eu assumo isso para que eu não olhe. Né? Só que foram elas que impulsionaram, foi a sombra, né? Esse sentimento sombrio que impulsionou a Vasalisa para ir para a floresta. E o fato dela obedecer foi a mesma coisa. Né? Que é o que a gente chama da integração da sombra, né? Que é a integração, que é você tomar contato com esses aspectos e deixar de olhar no outro, né? Porque isso chama muita atenção no outro. Eu vejo no outro tudo isso e em mim eu não tomo contato.
eu não vejo. Eu não tenho, olha, eu sou boazinha, eu não tenho isso, eu não sou invejosa, olha como aquela pessoa é invejosa. E quando eu tomo contato com isso, com os meus aspectos que eu quero negar, que não são bem vistos, quando eu me apodero disso, quando eu tomo contato com isso, isso vai me levar para um crescimento, isso vai me levar para uma aventura que vai me fazer crescer. E foi então, isso que aconteceu. É isso que acontece. Isso que acontece, isso que aconteceu nessa história. E é aquele momento em que a gente, muitas vezes, a gente já não aguenta mais viver essa máscara, viver nessa situação, né? Não tem situações na vida que a gente fala, chega, né? E essa hora que todo esse sentimento que está aqui dentro guardado, que ele te empurra e fala, vai. Né? É o momento que você fala, chega, não aguento mais, e aí você vai. E foi isso que aconteceu. E aí ela foi para a floresta. Enfrentar a realidade da vida, que não são só coisas boas, que tem de tudo, né? Foi a partir do momento que ela olhou que existem coisas ruins também dentro dela, olhou para a sombra, que ela vai. E aí a gente entra na terceira tarefa já, né? Mas eu queria falar duas coisas ainda antes dessa segunda tarefa. Antes da terceira tarefa. Fala. Eu quero falar duas coisas sobre a segunda ainda. Primeiro, só uma observação. Às vezes, o Darcy, existe esse momento que a gente diz, eu não aguento mais, agora eu vou. E o que acontece, que também é para o nosso crescimento? Às vezes a vida te força a fazer, mesmo você não querendo, que são as tragédias que acontecem na nossa vida. Sim. Tudo que acontece na nossa vida de tragédia, de momento caótico, é esse momento. É o momento que a vida fala, vai, você não vai mais ficar parado, você vai. Então, às vezes, não é sempre que a gente tem essa atitude de dizer, nossa, agora eu vou. Muitas vezes acontece, quando você não aguenta mais, mas às vezes a vida também te empurra. E aí a gente vê a vida como uma madrasta. Por que a vida fez isso comigo? Nossa, eu não entendi por que aconteceu isso comigo. Porque é o momento que a gente precisa crescer, a gente precisa tomar contato com essas coisas. E aí, eu estou dizendo isso porque eu já ouvi muito isso. Nossa, por que a vida está fazendo isso comigo? Porque é isso. E é muito isso. E isso daqui é muito legal, Lu, que você está dizendo, porque tem uma coisa que é assim, o quanto aparece aqui no momento em que o fogo se apaga. O fogo se apaga, né? A madrasta e as filhas, elas apagaram o fogo. Então, o fogo se apagou. E foi naquele momento que ela foi, né? Impulsionada aí. Então, assim, a vida, de alguma forma, traz. Acho que é muito isso. E tem uma coisa que também eu acho que eu já ia passar para a terceira, mas que, lendo este conto, me chamou muito a atenção, sim, me chamou a atenção não, mas me fez, quando eu estava lendo, eu acho que agora eu leio os contos com um olhar diferente do que eu lia antes, né? Esse livro convida a gente a isso, e eu fiquei pensando que interessante, né? Na figura do pai. Eu fiquei pensando na figura do pai, onde está esse pai? E se a gente pensa, se você olha para os contos, de uma forma geral, o pai normalmente é uma figura que não aparece. Ele aparece no início, todas as histórias, né? Aparece no início ali, quando perde a esposa, e depois casa e some. Ele sempre some. Né? E isso é uma coisa que me chama atenção. E eu, sei lá, só que aí veio uma coisa aqui para mim, Lu, não sei que sentido faz isso para você, mas voltando até no que estava falando ali antes, na morte dessa mãe boa, o quanto muitas vezes, por conta dessa mãe boa mesmo, a criança não vai para o pai some. Não sei, passou um pouco disso para mim, sabe? O quanto o pai interno muitas vezes não está presente. Não está presente essa figura. Sim.
o pai nesse conto, em todos, né, todos os contos, o pai, a figura masculina representa a nossa força masculina. Sim. Então, e que nos contos realmente isso não aparece. A figura masculina vai aparecer como integração depois na figura do príncipe. O príncipe vem depois. Então, primeiro tem um pai, que é um pai omisso, um pai fraco, depois aparece um príncipe para fazer essa integração do masculino e feminino. Né? Nessa história é muito isso. Esse pai omisso representa a ausência dessa força masculina que nós temos, porque o pai, todos, como você falou, o conto, ele traz todos os aspectos que são da nossa psique, né? Então, o que está faltando? O que em algum momento está faltando para a gente? Essa força masculina. E que pode ser, assim, também, eu também me veio um pouco isso. E essa mãe que entregou para a filha um legado, mas ela também não disse em nenhum momento, olha, você também tem o seu pai que você pode acessar aqui, né? Aqui a gente já está meio que... tá falando aqui, mas ela pode... o que acontece na vida também, né? Às vezes a mãe... foi exatamente isso. Eu fiquei... aí pro pai, né? Eu fiquei pensando, é uma coisa muito interna, mas tudo que tem aqui, que é interno aqui em mim, todas essas partes que são esses personagens, também são criados por uma vivência, por uma história de vida que vem do externo, desde o momento que eu nasci, pelas relações que eu tive. Eu acredito nisso, elas foram criadas a partir desta inter-relação. Né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Quando a gente fala dessas imagens da figura de pai, da figura de mãe, isso para mim ficou muito forte quando a gente diz assim, que a criança fica com a mãe, e a mãe tem essa coisa de proteger, de cuidar, de proteger, de cuidar excesso, de forma excessiva, né? Pelo medo da perda, enfim. E essa criança não vai para o pai. Então, ela não toma a força de pai. Não é assim que a gente fala nas constelações? Ela não toma a força de pai. Então, essa força masculina que você está dizendo, a gente pode associar com esta tomada do pai, que é a força do homem, a força do pai, que independente se você é menino ou menina, homem ou mulher, enfim, não importa, é a tomada da força do pai, é o tomar o pai. Né? E isso muitas vezes não é feito. Muitas pessoas não fazem. E aí tem sérios problemas lá na frente, a gente sabe disso, os problemas que vão ter lá na frente, a dificuldade que tem de alcançar sucesso, de realizar várias coisas. Por quê? Porque continua ali preso a mãe, a figura da mãe. Então, para mim isso ficou muito forte quando eu fui lendo. A ausência desse pai me chamou dessa vez, coisa que antes eu li os contos e dessa vez me chamou muita atenção. E agora, quando você traz essa coisa do masculino, aí faz mais sentido ainda. Faz mais sentido ainda. E aí eu acho que tem até, eu quero até dizer isso aqui, porque a gente até já conversou sobre isso em outros momentos, com outras também colegas, que a gente fala sobre os contos e que tem um olhar bastante, assim, às vezes crítico para os contos. Quando a gente pensa no aspecto do feminismo, que diz, o príncipe vem para salvar, né, a princesa, mas a proposta, assim, quando a gente fala em conto de fada, nos contos, é a integração mesmo do masculino, porque quando a princesa perde a mãe, que ela tem um pai fraco, ela fica sem essa integração do masculino. E a integração vem quando aparece esse príncipe. Então, assim, ele vem para salvar, mas, na verdade, ele vem... É o masculino que vem para uma totalidade, que vem para integrar. E é claro que, se a gente levar o pé da letra, a gente vai falar, nossa, veio um príncipe para salvar a princesa. Mas, na verdade, a gente precisa entender que é a integração desse masculino que estava ausente.
Mas é difícil isso, né? Porque assim, dá para olhar dessa forma quando você vai estudar, quando você vai, tem uma explicação, mas quando você lê os contos de uma forma geral, acho que a gente está até fugindo aqui, mas já que surgiu o tema, é difícil olhar. Eu sempre tive uma certa dificuldade, porque assim, por que a mulher sempre foi vista, ela sempre precisou ser salva por um homem? A princesa que está na torre, que precisa ser de alguém para salvar, enfim, então a gente entra num outro aspecto, mas acho que assim, para a gente não esticar a conversa em cima de feminismo, a gente para aqui. Aqui a gente olha o homem, sempre que aparece no conto a figura de homem, a gente está falando da força masculina que existe dentro de todos nós. Né? Todas as mulheres têm a sua força masculina, como todos os homens têm o feminino dentro dele. Né? Então, é desta forma que a gente está olhando. Então, acho que isso tem que ficar bem claro aqui. Podemos ir para a terceira tarefa? Então, vamos para a terceira tarefa. Mas essa tarefa está no próximo vídeo, na segunda parte deste capítulo.